Já estamos de volta com Redação Novo Tempo. Nos últimos anos, a Venezuela não saiu dos noticiários e você já deve ter ouvido inúmeras vezes que o país está vivendo uma crise política e econômica. Nesse bloco, a gente vai explicar para você quais os motivos que têm provocado essa crise, do que se trata essa Assembleia Constituinte que tem gerado protestos e greve com atos de violência e morte e por que alguns países estão aplicando sanções ainda contra a Venezuela. Para a gente começar aqui, vamos começar do começo? Em 2014, o Nicolás Maduro assume a presidência da Venezuela. Será que o primeiro ponto que já começa a gerar esse desacordo entre população e governo, oposição e governo, é a queda no preço do combustível, do petróleo? Porque um ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: o Maduro só estava tentando dar sequência no plano do Chávez. Isso. De criar o que o Chávez chamava de um Estado bolivariano. Nada mais é do que um governo com tendências de esquerda, comunista, onde, falando fácil, o Estado interfere em tudo que ele desejar. Então, desde a parte de coisas simples, como o preço do que você compra no mercado, até coisas grandes, como, por exemplo, pegar uma empresa lá norte-americana que faz alguma coisa lá, sei lá, faz bolacha ou uma coisa mais importante, sei lá, refina petróleo, fala assim, ó, essa empresa agora vocês não pertence mais a vocês, agora pertence ao Estado da Venezuela. Então, o Estado toma o controle de tudo. O Nicolás Maduro, de certa forma, ele só deu sequência no que o Chávez estava fazendo. A diferença, eu diria que são duas. A primeira é que o Chávez era muito mais carismático do que o Maduro. E a segunda, meio, sabe, Lula e Dilma. O Lula sempre foi um cara que conseguiu falar melhor com as pessoas, e aí quando veio a Dilma não tinha essa facilidade toda. Mesma coisa o Chávez com o Maduro. E a segunda é que, eu não sei, o Hélio deve ter essa informação, quase, sei lá, 80%, 90% dos ganhos líquidos da Venezuela eram baseados em royalties de petróleo. O dado que a gente tem aqui são 90% das receitas de exportação. E aí caiu muito o preço do petróleo. E aí... Então, esse preço do petróleo que cai e aí atinge 90% do valor das exportações, é o primeiro estopim, é a coisa que mais fica clara e que gera essa dificuldade de entendimento entre governo e população? Eu diria que não é o estopim, embora seja muito marcante, mas o que acontece em resumo, é bem o que o Leite falou. O Chávez, Hugo Chávez. Gostei da pronúncia. Acento. Eu não sei se em espanhol acento é acento, mas enfim. Também não sei, acho que não. Mas o fato é que a política de Estado que o Chávez vinha construindo funcionava bem com o Chávez no comando, não com o Maduro, porque o Maduro não tem essa agilidade de conversar, não tem. Tanto que quando ele assumiu, vocês vão lembrar, virou piada no mundo inteiro, porque logo que ele assumiu, ele quis sacramentar a sua herança política de Chávez, dizendo que Chávez aparecia para ele, em forma de pássaro, um passarinho que apareceu na minha janela hoje era Hugo Chávez, conversando comigo, dizendo, olha, Maduro, vá em frente, siga com as propostas que eu comecei. Outro dia foi uma borboleta que apareceu para ele disse, era o Hugo Chávez que veio me visitar e confirmar que, olha, nós estamos no caminho. Que ele falou que o Hugo Chávez apareceu na escavação de uma parte do metrô de Caracas, numa pedra, assim, aí tirou uma foto, como se tivesse a cara... Mas que conselhos eram esses que o Chávez estava dando? Porque a Venezuela virou um caos. Virou um caos. Então, o problema inicial é esse. E aí, o Maduro, ele tem tentado continuar no poder, e aí por meio de uma forma que é antidemocrática e antirrepublicana. Por exemplo, nas eleições para o Congresso, a oposição venceu assim, teve grande maioria no Congresso. Então, o que ele faz para impedir que as ações dele sejam barradas no Congresso? Ele começa a fazer decretos, começa a prender líderes
da oposição, assim, com acusações absurdas, dizendo que estão em conluio com os Estados Unidos e mantém aquela terrorismo. Mantém aquela história do imperialismo norte-americano tomando conta aqui da Venezuela. Então, esse tipo de coisa começa a enfraquecer. Aí, junto com isso, ocorre a queda do preço do petróleo. E tudo era baseado nos royalties, aí acabou. As políticas sociais eram mantidas com isso. O dinheiro acaba, como é que você mantém isso? Agora, aí a oposição... Desculpa, pode falar, Suzane. Não, essa decisão de impedir o poder do legislativo, aplicada pelo judiciário, havia uma denúncia de apenas contra 3 parlamentares, né? Denúncia de crime de terrorismo, crime militar, e daí ele coloca essa sanção de impedir que as pessoas tenham poder para legislar em todo o parlamento. Na verdade, o que aconteceu nesse caso específico, porque assim como acontece no Brasil, na Venezuela tem 3 poderes. Obviamente, eles têm uma constituição meio diferente lá, que faz com que o presidente tenha poderes mais supremos do que aqui no Brasil. Mas, basicamente, eles têm um poder executivo, que é o presidente, em nível federal, né? O judiciário e o legislativo. Assim como acontece no Brasil, no judiciário é indicação do presidente da República quem está lá. Certo. Até um tempo atrás, assim como acontece no Brasil, para alguém ocupar uma vaga no judiciário da Venezuela, o legislativo, os deputados lá tal, eles têm que aprovar a presença dessa pessoa lá. Até um tempo atrás, o grupo de base do governo, né, de apoio ao governo, era a maioria. Então, tudo que o Chávez ou o Maduro falavam, o pessoal assinava embaixo. Então, o judiciário é todo a favor do governo de Nicolás Maduro. Só que nas últimas eleições legislativas, a oposição passou a ser maioria no Congresso venezuelano. Só que qual foi o problema? Com três vagas do legislativo atual, né, dos que foram eleitos, o governo diz, né, o Tribunal Eleitoral diz que houve fraude nas urnas ou na apuração dos votos na localidade onde esses 3 deputados foram eleitos, deputados da oposição. E aí eles falam, esses 3 não podem assumir a vaga. E aí o presidente do Legislativo, que é atualmente da oposição, fala assim, não, eles vão ficar aqui, porque senão a gente vai perder maioria, porque não é uma maioria muito elástica, é uma maioria muito pequena. E aí fica esse embate. Aí o Maduro fala assim, então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão indo contra a decisão da Justiça Eleitoral aqui, vocês não têm poder para tomar decisões. Então, tudo que acontece no Congresso atualmente da Venezuela, de forma prática, não tem valor nenhum. E aí, quem está fazendo o papel de legislador é o Judiciário. E isso foi um decreto do Maduro e o Judiciário também, obviamente, tem o poder para mudar umas coisas lá. Eu acho que por conta da como é que chama? Da legislação que eles têm, né? Mas é muito autoritarismo, né? Cancelar ou impugnar todo um poder. Então, mas aí é que está o ponto. A atual Constituição da Venezuela dá poderes maiores ao judiciário e ao presidente, principalmente, porque isso foi tomado decisão do Chávez. Então, só que o que é muito louco é que agora eles estão para ter uma nova Constituição. Quer mudar a Constituição. E aí é que o Maduro começa a ficar numa situação pior ainda, porque ele está tentando revogar algo que foi o Chávez que criou. E o Chávez é o grande herói nacional da Venezuela. Então, quando ele planeja fazer uma nova Constituição, ele está agredindo a própria oposição e boa parte daqueles que até agora eram fãs do chavismo, porque está dizendo, calma aí, você está querendo mexer naquilo no que seria o legado do Chávez, porque foi a Constituição do povo, né? Igual nós aqui é chamada de Constituição do povo, a Constituição que o Chávez criou. Então, você está maluco? É mais ou menos a pergunta, tanto que dentro até do próprio Exército, que até então era majoritariamente apoiador do Chávez, já há controvérsias, tem líderes de dentro do Exército, das Forças Armadas, que estão se levantando contra o Chávez, inclusive recentemente, contra o Maduro, perdão. Tá vendo o Chávez? Estou vendo o Chávez também. Porque teve até recentemente aquele cara,
Leopoldo líder, Lopes? não, Não. um líder das Forças Armadas que pegou um helicóptero e fez um atentado contra um prédio do governo e tem Ele é um chamado cara pessoas... que trabalha nas Forças Especiais do Exército, uma coisa assim, né? Quer dizer, ele está perdendo força até dos aliados com essa ideia de mexer na Constituinte, de mexer na Constituição. E aí essa votação da Constituinte aí vem como um outro problema, né? A votação que teve domingo agora para escolher os membros da Constituinte. Mas ele alega que ele não vai alterar esse legado do Chaves, ele apenas vai melhorar o que ele deixou. Até porque, como ele tem todo esse apreço por Hugo Chávez, né, eles falam que é o padrinho dele na política, essas coisas, era visto e tudo mais, é que ele vai só aprimorar. Do meu ponto de vista, lógico, eu não sou especialista em relações internacionais, mas a gente já está acompanhando isso há tempo, a gente conversa com muita gente que tem mais conhecimento na área. Do meu ponto de vista, eu acho que uma coisa ou outra vai acontecer na Venezuela. Eu diria até 3. Ou, em algum momento, se o Maduro continuar no poder, começa uma guerra civil na Venezuela, que a gente já vem disso aqui ou ali, porque tem conflitos armados na rua, e aí são grupos paramilitares atirando contra manifestantes e tudo mais. Então a gente já tem, de certa forma, isso. Aí agora você tem um cara de dentro do exército, né, que foi tempo atrás, conseguiu pegar um helicóptero e jogar bombas em cima do Congresso. Foi no Congresso? Eu não lembro agora. Não, foi na Corte de Justiça. Na Corte de Justiça, exatamente. Então, você tem coisas que têm a ver com um conflito armado, e aí, de certa forma, a gente tem outros países do mundo que estão passando por isso, né? A Síria tem, só que, obviamente, a Síria tem um problema muito maior, que tem questão religiosa ali, enfim. Mas, então, ou acaba um conflito, uma guerra civil dentro da Venezuela e a coisa fica ainda pior, ou alguém vai, em algum momento, matar o Maduro ou tirar ele, entra lá e tiram ele do poder e prendem ele. E aí, nesse caso, só se as Forças Armadas se revoltassem totalmente contra ele. Ou, de livre e espontânea vontade, ele vai embora para algum país, se exila, estou sendo perseguido, vai para Cuba, sabe? Uma coisa assim. É o que eu vejo acontecendo. Porque é insustentável a situação que tem na Venezuela. Acho que essa última é bem mais difícil de acontecer, né? Dele largar o osso. Agora, essas outras duas aí são... Agora, o que a gente também precisa conversar aqui, Suzane, é o seguinte, enquanto a gente tem, antes da gente falar, inclusive, da Constituinte, um pouquinho mais, o que a gente também acompanha muito nos noticiários, a gente até já discutiu aqui, é a situação da população da Venezuela, né? Que vive uma crise de abastecimento, tem dificuldade de conseguir comprar alimentos, passa necessidades básicas, necessidades de remédio. Opa, caiu aqui um ponto eletrônico que a gente usa. E a gente ainda tem venezuelanos deixando a Venezuela, vindo para o Brasil, vindo para outros países. Colômbia, principalmente. Colômbia, para poder ter o mínimo de condição de vida, né? Essa semana saiu uma matéria interessante falando sobre os venezuelanos que cruzam a fronteira indo para a Colômbia para comer num restaurante popular. Chegam a viajar por 4 horas para ter um prato de comida. Agora, só para você ver a situação, né? A pessoa realmente não tem o que comer, tanto é que percorre essas 4 horas de viagem para um prato de comida. É muito triste, né? Muito sério. É muito doido. Eu até pedi pro Hélio, já que a gente está fazendo um retrocesso aqui. Retrocesso não, né? Uma retrospectiva. Um retrospecto. Retrocesso não, gente. Uma retrospectiva aqui, viu? Vai querer falar a palavra difícil, não sabe usar isso. Justo você, que é super pascoalete, né? Por que é que a Venezuela sofre com essa crise de abastecimento? Porque às vezes a pessoa não entende, mas não é só comprar alimentos e tudo mais. Explica pro pessoal, Hélio Moura. Agora esse é tão fácil que eu vou... eu vou até Não, é que eu tava falando demais aqui, eu ia falar pra você. Não, é interessante porque com o processo que você explicou no começo, né, do Chaves, que estava nacionalizando empresas do exterior, isso já abriu algumas sanções contra a Venezuela. Existem sanções internacionais contra a Venezuela, sanções que proíbem, por exemplo, que empresas vendam para lá ou que empresas comprem de lá, embora Estados Unidos, por exemplo, seja o maior comprador do petróleo produzido pela Venezuela ainda hoje. Mas por conta da riqueza que o petróleo trouxe durante vários anos para a Venezuela, o governo se fiou no dinheiro do petróleo. Então,
O que precisasse para o país era comprado de fora, era importado muita coisa de Cuba, algumas coisas de Rússia, China, é o que abastece a Venezuela. Então você praticamente não tem na Venezuela indústrias para manter as coisas funcionando dentro do país. E mesmo a produção agrícola é muito fraca, porque isso é um erro terrível da administração de Hugo Chávez, de se fiar unicamente no petróleo. Tudo bem que o dinheiro era muito gordo, 90% da riqueza era do petróleo, mas enquanto os anos de vacas gordas estavam aí, tinha que ter sido aproveitado para investir no próprio país, para investir, para colocar uma indústria forte no país, para investir no plantio, para investir na agricultura, para investir em todas as outras áreas. Isso não aconteceu. O Hugo Chávez o que fez foi investir na Seguridade Social. Pode continuar, desculpa. Foi investir na Seguridade Social e esqueceu das outras coisas. Então, é aí o que acontece. Hoje não tem de onde tirar. Não tem como hoje começar um processo de industrialização que vá sanar as dificuldades. Isso aí semana que vem, né? Isso aí é coisa para anos. Ô, Hélio, a gente... vou continuar com você aqui, porque você tem um poder de concisão. Não. A gente tem que sair para o intervalo, mas a gente ouviu muito falar da reforma da Constituinte na Venezuela. A gente tateou aqui por esse assunto, mas o que é essa luta, essa reforma na Constituinte, na Venezuela? O que fica evidente, não só para a oposição lá, mas inclusive organismos internacionais que durante essa semana, a semana inteira, falaram contra o Maduro. Isso. O que está evidente é o seguinte: o que o Maduro pretende com essa Constituinte, que teve o apoio daqueles que já o apoiam, então indicaram para essa Constituinte no voto pessoas que estão de acordo com a filosofia. Inclusive, esposa e filho dele estão dentro dessa Constituinte. Aliás, tem outra coisa que a gente precisava falar aqui, né? Mas a empresa que fez a auditoria, que cuidou da eleição, falou: isso aí não aconteceu de verdade, não. Ele manipulou os resultados, tem fraude nisso aí, quer dizer, não tem nem os 8 milhões que ele disse que foram votar, não votaram, não tem 8 milhões de votos, os votos não foram esses, quer dizer, está tudo errado, está escancarado para o mundo. Mas o que ele quer, então, com isso? É colocar uma Constituição que lhe garanta, de alguma forma, a continuidade no poder, porque se for pelo voto normal, se hoje tivesse eleição geral na Venezuela para a escolha de presidente, Hugo Chávez perderia. O Maduro perderia, estou com essa ainda. Você está pensando no Chávez ainda. Mas que é ali a continuidade. O chavismo perderia hoje, principalmente por causa da crise econômica que afetou o país. É a mesma coisa que acontecia no Brasil. A crise econômica faz mudar o pensamento de muita gente. Na hora da fome, você pensa em você. Então, se o que está causando a fome, a escassez, é esse governo tem que sair. Então, a opção que ele teve como última e derradeira é mudar a Constituição. E na visão de qualquer analista que vê isso, é assim: vai mudar a Constituição para, de alguma forma, se garantir no poder. Muito bem, a gente tem que fazer uma parada agora para o intervalo. Na volta a gente fala sobre um assunto que é tabu para muita gente, viu? E que provoca muito medo: a morte. Você tem medo da morte? A gente vai para o intervalo e voltamos já conversando sobre esse assunto.